Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 1 a 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vamos destacar o verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ainda no capítulo 4, verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aqui vamos destacar esse verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ainda no capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ainda um último texto no livro de Atos, capítulo 1, verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas, Cronos e Kairos, que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos de todo o nosso coração por podermos nos reunir em torno da pessoa de teu amado Filho. Agradecemos de todo o nosso coração por termos tua palavra aberta diante de nós. Agradecemos por tua promessa de que seríamos todos ensinados por ti mesmo. Nos colocamos humilde e reverentemente diante de ti, para que o Senhor cumpra em nós, nessa noite, a tua palavra, e nos ensine debaixo de tuas vistas. Fala-nos, o Senhor mesmo, ao nosso coração te pedimos, e vem nos encontrar com tua palavra, onde quer que estejamos, nós te pedimos. Habilita-nos, pelo teu bendito Espírito Santo, para receber, guardar, ouvir tua palavra. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Dispomos-nos nas tuas mãos, Senhor. Sê misericordioso conosco. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Sabemos que os irmãos têm se detido durante alguns meses no tema o reino dos céus. E considerando diante do Senhor um encargo
da parte dele para esse tempo de comunhão nesses 4 dias ou 4 noites. Esse é também o encargo que o Senhor tem confirmado no meu coração. Nós vamos usar essas 4 noites para falarmos sobre o reino dos céus e o discipulado a Cristo. E qual é a relação que precisamos urgentemente compreender entre o reino dos céus e o chamado discipulado a Cristo. Como sem dúvida os irmãos já devem ter percebido nesses meses se detendo nesse tema, o reino dos céus é um dos maiores temas do Novo Testamento em particular, na verdade de todas as Escrituras. Se nós colocássemos todos os versículos, sem exceção, dos 27 livros do Novo Testamento, divididos em 3 colunas, nós encabeçaríamos essas 3 colunas com 3 palavras: Cristo, a igreja e o reino. Esses são os 3 maiores temas do Novo Testamento. Claro que em primeiro lugar Cristo mesmo. Toda a palavra aponta e testifica para Cristo mesmo. Como já disse alguém, Cristo é a chave que abre para o nosso entendimento espiritual todas as Escrituras. Nós teríamos nas Escrituras muitas informações, lindas poesias, muita história, muita profecia, mas nós ainda ficaríamos sem solo debaixo de nossos pés e sem clareza alguma se nós não víssemos Cristo em todas as Escrituras, porque todas elas apontam para Ele mesmo. Também é claro que vendo Cristo, nós inevitavelmente veremos aquele povo que Ele escolheu por livre determinação antes dos tempos eternos, nele mesmo, o colocando em união com Ele, e então chamou para viver um relacionamento pessoal, exclusivo e íntimo com Ele mesmo. Esse povo é chamado nas páginas do Novo Testamento de a sua igreja. A primeira vez em que esse nome é citado, nosso Senhor a particulariza de uma forma tão maravilhosa, profunda, doce ao seu coração, quando Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Então a igreja, sem dúvida, inevitavelmente, seria o segundo maior tema do Novo Testamento, porque ela está associada diretamente com Cristo. Tudo que é verdade sobre Cristo é verdade sobre a igreja. Tudo que Cristo é, Ele concedeu à igreja, excluindo, obviamente, a sua própria divindade, ou seus atributos incomunicáveis. Então a igreja é colocada numa relação direta com o Senhor, como cabeça e corpo o são. E esses dois juntos são explicitados no seu caráter, tanto Cristo quanto a igreja, quando nós vemos que o Novo Testamento tem muito a nos dizer sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Creio que nós não precisamos nos confundir nessas duas expressões, porque elas querem dizer absolutamente a mesma coisa. Alguns fazem uma pequena distinção entre esses dois termos, reino de Deus e reino dos céus, que na verdade não é tão relevante assim. Alguns entendem que reino de Deus se refere àquele reino que é de eternidade a eternidade, tão eterno quanto Deus é eterno. O reino de Deus é eterno como Deus é eterno. E entendem reino dos céus como aquela expressão particular desse reino eterno de Deus na terra. Mas isso, na verdade, não apresenta nenhuma diferença relevante, porque reino de Deus e reino dos céus são exatamente a mesma coisa, e se refere a essa esfera espiritual, onde Deus é rei, onde Ele é o que Ele é e o que Ele sempre foi. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, diz o Salmo 90, verso 2. O Salmo 45, verso 6, diz que cetro de equidade é o cetro do Seu reino, e que esse cetro, esse reino, permanecem para sempre. O Teu trono, ó Deus, é para sempre. Cetro de equidade é o cetro do Teu reino. Então, esses três temas, Cristo, a igreja e o reino, eles resumem todo o foco do Velho Testamento e colocam todos os versículos do Novo Testamento,
debaixo dessas três grandes colunas, ou esses três grandes temas. Se você conhece bem o capítulo 16 de Mateus, ele é adequadamente, concordamos, chamado por muitos de o capítulo mais importante do Novo Testamento, no que concerne a revelação dos conselhos eternos de Deus. Porque num único capítulo nós temos esses três temas e um mais agregado. No capítulo 16 de Mateus, nós temos a revelação de Cristo, nós temos a revelação da igreja, nós temos a revelação do reino, já acabamos de citar esses três, e adicionalmente nós ainda temos a revelação da cruz, em 6 versículos naquele capítulo. Quando o Senhor fala sobre a sua cruz, que ele iria a Jerusalém, iria ser morto, iria ser rejeitado, iria ser sepultado, iria ressuscitar ao terceiro dia. E então fala também da cruz aos seus discípulos, dizendo que aqueles que desejassem segui-lo deveriam tomar sua cruz, negando a si mesmos e seguir o Senhor, ao invés de salvarem ou preservarem as suas próprias almas. Então, Cristo, a igreja, a cruz e o reino são 4 revelações do capítulo 16 de Mateus, e como os irmãos estão vendo, entre as 4 estão essas 3 que nós acabamos de citar, que resumem todo o tema do Velho Testamento. Então, quando nós tomamos esse ponto em particular, o reino dos céus, nós estamos diante de um imenso assunto, tão grande quanto o próprio Cristo, pois ele é o rei neste reino. Onde ele está, seu reino está. Se nós perguntássemos, segundo a revelação do Novo Testamento, o que é o reino de Deus? Nós teríamos algumas respostas específicas, e nós vamos tratar delas, iniciando hoje, com a ajuda do Senhor, em que consiste esse reino. Já chegaremos a isso. Mas se fôssemos buscar ser mais concisos nessa pergunta, o que é o reino de Deus? Como nós responderíamos essa pergunta, de acordo com o Novo Testamento? É essa realidade espiritual e eterna, onde Cristo mesmo é o Rei. Onde Ele está, seu reino está. Onde Ele não está, seu reino não pode estar. É claro que num sentido mais amplo, o nosso Senhor é Rei, até mesmo no que concerne às esferas de rebelião de Satanás. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só Rei. Satanás, em sua rebelião, ele está debaixo de uma rebelião governada, limitada, pelo único que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. Mas, falando de forma mais específica, é claro, o reino de Deus só está e só acontece onde o rei está. O reino sempre é trazido na pessoa do rei. Então, quando nós lemos os versículos que usamos para a introdução, nós queríamos retomar esses versículos e ainda fazermos uma introdução para podermos abordar esse assunto do reino dos céus e, quem sabe, já hoje, entrarmos em algumas características no que consiste esse reino. Então, se você ainda tem aberto aí o capítulo 3 de Mateus, essas palavras que dizem respeito a João Batista, elas contêm, mesmo que de uma forma tão concisa e resumida, algo que nos interessa muito. João Batista, queridos irmãos, ele foi não apenas um precursor. Podemos dizer que, em linhas gerais, todos os profetas foram precursores do Senhor. A finalidade de um ministério profético é exatamente trazer o Senhor ao povo e trazer o povo ao Senhor, aos pés do Senhor. João Batista não foi apenas um precursor. João Batista foi o precursor. A mensagem essencial de João Batista está descrita aqui nesse capítulo 3 de Mateus, nos 3 primeiros versos, em particular no versículo 2, como sendo idêntica àquela que aquele de quem ele foi precursor o expressou, nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nosso Senhor Jesus usou exatamente essa frase no início de seu ministério. Agora, quando nós olhamos para João Batista como precursor, em primeiro lugar, nós somos muito gratos ao Senhor pela forma como ele forjou esse vaso, João o Batista. Por outro lado, nós somos também gratos ao Senhor pela virada
pela forma com que o ministério de João Batista produziu essa virada nos tempos e nas épocas, apresentando aquele, podemos dizer assim, às margens do Jordão, como que apontando o seu dedo e respondendo aquela que é considerada a mais importante pergunta de todo o Velho Testamento. Há muitas perguntas no Velho Testamento, mas uma é a mais importante de todas elas, dos 39 livros. E essa pergunta foi feita por Isaac ao seu pai Abraão. Quando eles estavam caminhando em direção ao Monte Moriá, Isaac diz assim: vejo o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? Essa é a pergunta mais importante e sublime de todo o Velho Testamento. 2000 anos se passaram, de Abraão até o nosso Senhor Jesus, sem que essa pergunta pudesse ser respondida. Agora João Batista se apresenta às margens do Jordão, nosso Senhor passa por ele e ele pode estender o seu dedo e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Aquele que Isaac desejava ver. Aquele que é dito em João 8 pelo próprio Senhor, que Abraão viu o meu dia, viu e regozijou-se. Mas agora é João Batista, não é Abraão, não é Isaac, não é Davi, não é Samuel, não é Salomão, não é Moisés. Que homens foram estes? Daniel, nenhum deles. É o precursor, que pode estender o seu dedo e dizer: agora as sombras terminaram. Eis o Cordeiro de Deus. Aquele que era guardado pelos profetas, pelos santos, pelos justos, por aqueles que tinham seu coração ligado aos tratos de Deus com Israel, o povo da aliança. Então João Batista é o precursor. E que privilégio foi esse? Se você abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 3, os 2 primeiros versos são tão lindos, irmãos, porque eles citam 7 personagens. Talvez você já tenha passado por este texto, mas olhe-o nesse prisma. Lucas 3, verso 1 e 2. 7 personagens são citados ali, afora o próprio João Batista e o seu pai Zacarias. Eles são os maiores homens daquela época. A liderança civil ou política e a liderança religiosa da nação. É dito que nos dias de Tibério César, primeiro personagem, o grande Tibério César, imperador romano da época, quando o Império Romano estava no seu auge, Tibério César. Naturalmente falando, o maior homem sobre a terra é esse aí, Tibério César. Quando era governador da Judéia, Pôncio Pilatos, é o segundo nome nessa lista. Quando Herodes era tetrarca da Galileia, Herodes é o terceiro nome. Filipe, o irmão de Herodes, também é citado aí, e é o quarto nome. Depois é citado Lisânias, quinto nome, também tetrarca de uma outra região. E também é citado 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. 7 personagens, 5 civis, políticos, 2 religiosos. E então nós temos no final do versículo 2 uma expressão tão linda, daquele que apontou para o Senhor Jesus, daquele que foi o precursor, e daquele que, sobretudo, segundo esse versículo, recebe algo que nenhum dos outros 7 poderia receber. Desde Tibério César até Caifás, autoridade política e autoridade religiosa. Nenhum deles estava em condições, diante de Deus, de representar, preste atenção nisso, aquilo que estava na mente e no coração de Deus. O que estava na mente e no coração de Deus nessa época? Revelar-se através daquele que é a sua palavra eterna, o verbo eterno. Claro que nosso Deus queria comunicar isso à humanidade, mas ele não poderia usar Tibério César, nem Pôncio Pilatos, nem Herodes, nem Filipe, nem Lisânias e, surpreendentemente, nem Anás e nem Caifás. Aqueles que deveriam ser os primeiros responsáveis de fazer tal revelação. Estavam excluídos no que concerne a conhecer a mente e os propósitos de Deus. Então o versículo 2 vai dizer assim, em Lucas 3:2, veio a palavra de Deus. A quem? A João. Onde? Não na corte, não no templo, mas no deserto. Não é um versículo maravilhoso?
Em um único versículo, Lucas está colocando de lado toda a autoridade política, civil, toda a autoridade religiosa e dizendo que a palavra de Deus, e você sabe que esse termo é cheio de significado, porque fala da revelação do que Deus tem no seu coração, somente o seu coração. E veio a palavra de Deus ao João, no deserto. Que maravilha é a palavra de Deus, e que doce é a graça de Deus. E o que João fez? Primeira frase de João, podemos assim dizer, no seu ministério: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora precisamos conjugar a essa uma outra frase para entendermos a beleza e o significado do ministério do precursor. É dito em João capítulo 1, que quando João já ministrava arrependimento, já ministrava a proximidade do reino dos céus, já ministrava a necessidade do batismo de arrependimento. É dito em João capítulo 1 que João Batista pronunciou uma outra frase extremamente importante no seu ministério, e essas duas precisam ser colocadas juntas. A primeira já citamos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora em João capítulo 1, João vai estender a sua mão e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Os irmãos perceberam a conexão entre essas duas frases? Os irmãos perceberam que tudo o que João Batista tem a fazer e anunciar no seu ministério está resumido nessas duas frases, e que as duas, na verdade, são uma só? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Onde? Onde ele vem? Qual é a esfera desse reino? Onde esse reino vai se manifestar? Quais são as suas implicações? Qual é o seu caráter? Então a segunda frase complementará a primeira: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, João Batista anunciou o reino dos céus com a vinda da pessoa do rei. Onde está o reino dos céus? Está no Cordeiro de Deus. Qual é o caráter do reino dos céus? É o caráter do Cordeiro de Deus. Sabe, irmãos, teremos tempo, Senhor permitir, nos outros dias, um pouco mais para isso. Não quero me delongar nesse detalhe agora, mas desde já queria dizer algo aos irmãos. Há alguns servos de Deus, infelizmente, que têm militado no que podemos chamar de tempos ou épocas. Muita investigação de fatos e acontecimentos atuais para tentar se descobrir qual é esse tempo designado para a vinda e a manifestação do reino do Filho. Sabe o que o Senhor disse no texto que lemos na introdução, em Atos capítulo 1? Não vos compete conhecer tempos ou épocas, nem cronos, fala de um tempo sequencial, cronológico, nem kairos, que fala de um tempo de visitação, ou de uma oportunidade, também traduzido por estação aí. Kairos fala particularmente de um tempo oportuno, um tempo para algo, por isso é traduzido como estação. Não vos compete conhecer tempos cronológicos e nem estações, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Muito importante essa exortação para nós. Não é de hoje que alguns servos de Deus têm se perdido nessas questões de tempos ou épocas. No século passado, quando o general Allende entrou em Jerusalém, foi-nos dito que o tempo dos gentios se havia encerrado, mas não se havia. Quando Mussolini estabeleceu seu grande império em Roma, período da Segunda Guerra Mundial, foi dito que um novo César havia chegado na Europa para reconstituir o Império Romano. Isso também não aconteceu. Muitos têm militado em tempos e épocas. Alguns já nos disseram que aquele presidente da comunidade europeia, algum tempo atrás, era um determinado pequeno chifre de Daniel. Isso também não aconteceu. Que o Senhor, mais uma vez, diante do que já tem acontecido na igreja há tantas décadas, isso não é novo. O que tem acontecido nos nossos dias não tem nada de novo. Muitos têm se arrogado a interpretar profecias de modo muito específico e literal, e também os últimos acontecimentos, e levado o povo de Deus a dois tipos de confusão. Um que se refere às próprias interpretações, que não se sustentam. E o segundo erro, uma distração daquilo que realmente nos compete, ou naquilo que realmente nos compete estar focados no que antecede a vinda do nosso amado Senhor Jesus.
Então, como já dissemos outras vezes para os irmãos, muitas vezes estamos mais interessados na vinda do Senhor do que no próprio Senhor que está vindo. E essa não é uma distinção pequena. Isso faz uma enorme diferença. Se o nosso coração está ligado ao Senhor que vem, na verdade nós não estamos muito preocupados quando Ele vem. Porque nós estamos prontos para que Ele venha hoje. Mais do que isso, nós temos um maranata em nosso coração, pedindo a Ele: Senhor, encerra esse assunto, abra os céus e tome sua igreja para Ti. Estabeleça o seu reino nessa terra, reino ao qual ainda não foi visto e qual homem nenhum ainda o experimentou. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, queridos irmãos, que uma vez mais, nesse assunto do reino dos céus, nosso coração possa se focar naquilo que é essencial no reino dos céus. E por que abrimos esse pequeno parênteses aqui? Porque nós estamos falando de João Batista, que quando ele diz arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ele também não apontou para tempos ou épocas, que nosso Senhor, aliás, mais tarde proibiria. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas João Batista, ao contrário, apontou para a pessoa do rei, quando ele disse: eis o Cordeiro do Rei, o Cordeiro de Deus, ou o Rei. Se nós queremos saber o que é reinar com Cristo, como nós responderíamos a essa pergunta? Reinar com Cristo é ter o caráter do Rei. Quem são aqueles que vão reinar com Cristo? São aqueles nos quais o caráter do Rei está sendo formado. Porque, irmãos, reino é uma qualidade de vida espiritual. Nós teremos tempo, Senhor, assim permitir, nessas noites, para falarmos um pouco sobre isso. Em que consiste o reino dos céus? Então, o reino é uma qualidade de caráter. Tem a ver com uma realidade espiritual. E fala, sobretudo, em uma semelhança com o próprio Rei. Isso é reinar com Cristo. É impossível reinar com Cristo sem ter uma idoneidade com relação ao próprio Cristo. Então, Cristo ser formado em nós é a chave para nós podermos reinar com Ele. Ele é o Rei. E seu reino é uma realidade espiritual. Quando nosso Senhor Jesus é ascenso ao céu, em Atos capítulo 1, também foi um dos textos que lemos na introdução, Atos 1, de 6 a 9. Já estávamos falando sobre esse texto. Nosso Senhor não disse apenas para os seus discípulos: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas algo acontece ali que é de muita relevância. Em Mateus capítulo 11, se você consultar esse versículo, importante versículo, Mateus 11, 13, nosso Senhor, numa boa parte desse capítulo 11 de Mateus, ele está dando testemunho sobre quem era João Batista. E dizendo que João Batista era mais que um profeta. Ele era o profeta, podemos assim dizer, já que o Senhor diz em Mateus 11, 13, que todos os profetas, olhe para essa referência aí, todos, não alguns, nem os mais importantes, nem só os maiores ou menores, mas todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você vê que versículo importante? Irmãos, nosso Senhor está dizendo que tudo aquilo que os profetas profetizaram, João tem o resumo. Tudo aquilo que os profetas profetizaram, sejam maiores ou menores, João tem e é o clímax. Foi isso que o Senhor quis dizer. Profetizaram até. Compreendeu? João é o clímax. João os encerra. João os conclui. Todos os profetas, segundo o nosso Senhor, e a lei. E você sabe que esse termo lei e profetas é uma maneira neotestamentária de resumir todo o Velho Testamento. A lei e os profetas. Ou seja, tudo que foi anunciado tem em João o seu grande auge, seu grande clímax. Extremamente importante esse versículo. Então, onde nós estávamos, quando esse grande profeta, podemos dizer o último deles, que fecha o assunto de profecia no Velho Testamento, que fecha esse assunto do ministério da lei no Velho Testamento, João Batista. Ele então faz duas coisas, como vimos, vamos repetir. Primeiro ele diz: arrependei-vos. Tudo que a lei tem para nos dizer, tudo que os profetas têm para nos dizer, está resumido nessa mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
complementada com a segunda expressão de João 1, eis o Cordeiro de Deus. Então João não aponta apenas para o rei, mas para o reino, mas João aponta também para o rei. Porque o reino e o rei são uma única realidade. Onde está o rei, ali está o seu reino. De acordo com a chamada oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor ensinou, descrita em Mateus capítulo 6, como nós poderíamos descrever o que é o reino dos céus? Nosso Senhor inicia aquela oração dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus. Agora ele vai dizer 3 coisas, observe. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse lugar, entre aspas, já que ele é uma realidade espiritual e não um lugar geográfico. O reino de Deus é então esse lugar espiritual, essa realidade espiritual, essa esfera espiritual onde o nome de Deus é santificado e a vontade de Deus é realizada. Essa também seria uma definição excelente, totalmente bíblica. Santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então vimos o que é o reino dos céus. Se o nome de Deus é santificado em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossas reuniões, em nosso meio, então aqui há a realidade do reino dos céus. Se o seu nome é santificado, se o Espírito Santo não é entristecido, se não há entre nós amargura, cólera, gritaria, blasfêmias, invejas, ciúmes, contendas, partidarismos e muita coisa a mais. Então essa é a esfera onde o reino dos céus pode ser manifestado, porque o nome do Senhor é santificado. E se há entre nós, em nós e entre nós, obediência, então essa também é a realidade que designa o que é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é uma esfera onde a vontade de Deus é realizada. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, vamos para o segundo texto que nós lemos, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 12. O verso 17 que nós lemos, agora palavras do nosso Senhor Jesus, é dito assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 5, verso 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E sabemos que, sobretudo, o tema de Mateus é esse mesmo. Mateus é, dentre os 4 evangelhos, Mateus é, em particular, o evangelho do reino dos céus. Agora, irmãos, como que nós poderíamos dizer, segundo a revelação do Novo Testamento, no que consiste esse reino dos céus? Nós vamos entrar, então, agora, com a ajuda do Senhor, nesse tema, e vamos segui-lo nos outros dias. Por ser um tema tão amplo, nós não poderíamos nominá-lo de uma vez só. À medida que formos seguindo, nós vamos ver como precisaremos abordar esse assunto de forma multifatorial. A Bíblia tem muito para nos dizer sobre o assunto do reino dos céus. Nós poderíamos dizer assim, em primeiro lugar, o reino dos céus é uma realidade espiritual e eterna que é trazida a essa terra na pessoa do Verbo encarnado. Me permitam repetir isso. O reino dos céus é uma realidade. Então ele não vai começar, porque ele é uma realidade eterna e espiritual. Ele é tão real quanto Deus é real. Ele acompanha o próprio ser e caráter de Deus. Deus é rei no seu reino. Onde Deus está, seu reino está. Ele é rei desde a eternidade. De eternidade a eternidade ele é Deus. Então, de eternidade a eternidade é o seu reino. Daniel disse, o seu reino é um reino sempiterno, ou eterno, né? Então, o reino dos céus, número 1, é uma realidade espiritual e eterna, mas que foi trazida até nós, manifestada a nós, na pessoa do Verbo encarnado. Agora, nós vamos atentar um pouquinho para essas 2 primeiras palavras dessa frase, realidade espiritual. Mais de uma vez, concluindo um tempo de ministração, irmãos chegaram a mim e perguntaram assim, disseram assim,
Irmão, você fala muito sobre realidade espiritual. O que exatamente você quer dizer com isso? Com esse termo? Realidade espiritual. Irmãos, é um termo de imensa importância. Realidade espiritual. Realidade espiritual significa aquilo que é verdadeiro em Cristo, independente do que nós somos, ou pensamos, ou achamos a respeito, é aquilo que é em Cristo. Isso é realidade espiritual. É dito daqueles que andaram pela fé, em Hebreus capítulo 11, por exemplo, com relação a Moisés, é dito que ele contemplava e via aquele que é invisível. Lá não diz aquilo que é invisível, diz aquele que é invisível. Via aquele que é invisível. Paulo escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 4, ele escreve assim: não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Realidade espiritual é aquilo que é em Cristo. É o reino daquilo que é. Nós nunca teríamos acesso à realidade espiritual se nós não tivéssemos recebido, e veja que bênção nós temos, aquele que é o Espírito da realidade, como nosso Senhor o chamou. 3 vezes naqueles chamados discursos que se refere ao Consolador, no cenáculo. João 14, 15 e 16. O Espírito da verdade, o Senhor o chama assim 3 vezes naqueles capítulos, um em cada capítulo. O Espírito da verdade os guiará a toda a verdade, o Espírito da verdade dará testemunho de mim. 3 vezes o Senhor o chama de Espírito da realidade. Porque realidade espiritual é aquilo que, independente do que achamos, do que pensamos e do que sentimos, Ele é. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Ele é o Espírito da realidade. Ele veio comunicar a nós e abrir para nós o reino que é. E nós então fomos introduzidos pelo Espírito Santo a participar, a ver, a conhecer o que há nesse reino que é. Aquilo que é no Senhor Jesus. Certa vez um irmão definiu revelação espiritual de uma maneira bastante interessante. Ele disse assim: revelação espiritual é como uma abertura no reino da realidade espiritual. Revelação espiritual é uma abertura no reino da realidade espiritual, reunida na pessoa de Cristo. Nós não teríamos olhos para ver isso. Nós não saberíamos nada desse reino da realidade espiritual se em nós não viesse habitar o Espírito da realidade, como nosso Senhor Jesus disse. Paulo diz assim no capítulo 2 de Coríntios, verso 9, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Veja a nossa inadequação, veja a impossibilidade, seja de que instrumento natural for, a tão aclamada inteligência humana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é uma outra designação da realidade espiritual. É aquilo que Deus tem, é aquilo que Deus é, independente daquilo que achamos, ou pensamos, ou sentimos. Agora o verso 10 de 1 Coríntios 2, que nós estamos citando, 1 Coríntios 2,10, diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a tudo perscruta, sonda, abaixa para ver por baixo ou por dentro, é a ideia ali, até as profundezas de Deus. Então os irmãos estão vendo aí o que é o reino da realidade espiritual? A realidade espiritual é toda aquela realidade que está reunida na pessoa de Cristo. Ele é a realidade. Então, João é o evangelista dos 4 que mais se preocupa em usar essa palavra. Verdade aparece no Evangelho de João 25 vezes. Uma das palavras usadas para a tradução verdade no nosso português. Aparece 24 vezes. Essa palavra tem a ver diretamente com realidade. Nosso Senhor, em João capítulo 1, verso 17, é registrado por João, com relação ao nosso Senhor Jesus e Moisés, fazendo um contraste, assim: a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés, porque a lei é algo externo a ele. A lei foi dada por Deus a Moisés, Moisés é o mediador e ele a entregou ao povo. A lei foi dada. Mas então João acrescenta assim, no verso 17 do capítulo 1. Mas a graça e a verdade
ou realidade. Lembre-se, a palavra ali é realidade. É aquilo que tem conteúdo, que tem substância. A graça e a realidade vieram, não foram dadas. A lei foi dada, mas a graça veio. E a realidade veio na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o que é a realidade espiritual? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso João vai registrar no capítulo 14 do mesmo evangelho, João 14, verso 6. Nosso Senhor Jesus disse: eu sou a realidade. A palavra usada ali é verdade, uma vez mais. Você já observou como João usa essa palavra verdadeiros nesse evangelho? Por exemplo, ele diz assim, capítulo 4, João escreve: a hora vem e já chegou. Palavras do nosso Senhor. João 4, 23. A hora vem e já chegou. Algumas versões dizem e já é, ou agora é, porque é essa a ideia. A hora vem e já é. Porque essa hora é uma pessoa. Por isso nosso Senhor diz: a hora vem e a hora já é. A hora já está aqui. Porque a hora é Ele mesmo. Ele não está se referindo a uma hora cronológica. Ele está se referindo a uma hora espiritual. Uma hora que não passa. Uma hora que é aquele hoje do livro de Hebreus. O tempo que se chama hoje, com H maiúsculo. Então vem a hora e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em realidade. Você vê como João aponta para a realidade aí? Porque o reino dos céus, em primeiro lugar, é o reino da realidade espiritual. É uma realidade eterna e espiritual, que nos foi trazida em uma pessoa. Por isso nosso Senhor foi cuidadoso com seus discípulos, que tinham a mente igualzinha à nossa. Quando ele disse assim: vocês verão pessoas vindo dizer: eis o Cristo. Essa é a hora. Ei-lo aqui, ei-lo ali. Nosso Senhor disse: não acrediteis. Outros dirão: o reino de Deus está aqui, ou o reino de Deus está ali. Ele também disse: não o sigais, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro, em vós. Por quê? Porque o reino da realidade espiritual está reunida na pessoa do próprio Senhor Jesus. Por isso a hora vem e a hora já está aqui, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em realidade. Realidade que Ele é. Então nosso Senhor falou sobre verdadeiros adoradores. Nosso Senhor falou sobre verdadeiro pão do céu. Veja lá em João 6. Nosso Senhor falou sobre verdadeira comida. Nosso Senhor falou sobre verdadeira bebida. Nosso Senhor falou sobre videira verdadeira. Não é interessante essa palavra? Quando ele fala de verdadeira comida, ele não está dizendo que as outras comidas são falsas. Quando ele fala sobre verdadeira videira, ele não está dizendo que as outras videiras são falsas ou mentirosas, se quisermos, né? Ele está dizendo que ele é a videira que tem realidade. Eu sou a videira que tem realidade. Todas as outras videiras na face da terra são figura minha. Sabe o que elas fazem? Elas absorvem a água da terra, dão aquele fruto maravilhoso, que vai lá para o lagar para ser pisado, e dá ainda aquele produto mais gostoso que a uva ainda. O vinho, não é? Que na Bíblia fala de gozo, de prazer, de deleite, né? Então ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Aquilo que as videiras naturais fazem, eu é que contenho a realidade espiritual do que elas fazem. Aquele doce vinho natural, a realidade espiritual dele sou eu. Eu sou o vinho, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, né? Porque ele é esse vinho celestial. Por isso ele transformou aquela água em vinho naquela boda, né? Então, como João se interessa, irmãos, em dizer que a realidade espiritual está reunida na pessoa de Cristo. Quem tem Cristo tem realidade, quem não tem Cristo não tem realidade. Se nós vivemos em Cristo, nós vivemos na realidade. Se nos apartamos de Cristo, apartamos da realidade. Mesmo nós que já estamos em Cristo, se nós não andamos em Cristo, se nós não nos mantemos arraigados em Cristo, nós nos desconectamos da realidade espiritual reunida em Cristo. E mesmo nós cristãos podemos ser enganados, enfraquecidos, iludidos, desviados, porque nós deixamos de permanecer na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, disse João na sua epístola, de saber que os meus filhos andam na verdade. Lembra-se?
Então, que carga João tem quanto a esse assunto da realidade? Então, João descreve o reino dos céus assim. Irmãos, essa não foi, sem dúvida, a primeira maravilhosa bênção espiritual que nós recebemos na nossa relação com o Senhor. Nós estávamos no reino da ilusão. Nós estávamos no reino do que não é, mas achávamos que era. Nós estávamos tocando as realidades visíveis como se elas fossem as últimas, eternas. Nós estávamos enganados. Mas os nossos olhos foram abertos, o véu foi rasgado e nós entramos no reino da realidade espiritual. Louvado seja o Senhor. Então o reino dos céus é o reino da realidade espiritual e eterna, que nós tivemos a bênção de ter colírios nos nossos olhos, pingados, para podermos ver e entrar. Então essa é a primeira coisa importante sobre o reino dos céus. Não vamos perder isso de vista. Realidade espiritual. E isso tem muito para nos dizer, por isso citamos aqueles versos do Lucas capítulo 3. Todas aquelas pessoas militando em todas aquelas esferas, civis, políticas e religiosas, nenhuma realidade. E veio a palavra de Deus a João no deserto. E João veio falar sobre a realidade e apontá-la e dizer que toda a realidade estava nele. Ele é a realidade. Segunda coisa importante. Em que consiste o reino dos céus? Segundo as páginas do Novo Testamento, o que mais nós poderíamos dizer? Segunda coisa, então, importante. Primeiro, reino da realidade espiritual e eterna. Segundo, o reino dos céus é uma nova vida. Irmãos, não há demanda maior na humanidade do que a demanda por vida. Os homens fazem o que fazem e vivem como vivem por causa de um elemento. A sede central se chama vida. Por isso nosso Senhor escreveu à igreja de Sardes, que professava o seu nome, e a repreendeu tão severamente. Porque ela tinha um nome, e o nome era que estava viva, mas estava morta. Tens nome de que vives, mas estás morto. De novo, quando João abre o seu evangelho, ele vai dizer, e a vida estava nele. E a vida é a luz dos homens. Lembra-se? João. E aí de novo ali ele vai introduzir o precursor. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A verdadeira luz. Mais uma vez usando a palavra verdadeira, como falamos, né? Então a segunda característica importante e maravilhosa. O reino dos céus é um reino de vida, com V maiúsculo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Vamos ao capítulo 3, rapidamente. 2 versículos nesse capítulo. Veja a conversa do Senhor com Nicodemos, tão conhecida. Veja 2 detalhes aqui, nos versos 3 e 5. Observe essas 2 respostas do Senhor a Nicodemos. A primeira é verso 3. Em verdade, essa é a expressão favorita de João. Porque João está sempre apontando para a realidade reunida na pessoa do Senhor. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, primeiro, não pode ver o reino de Deus. Aqui está a expressão que é objeto de nosso estudo. Reino de Deus. E como falamos, reino do céu, basicamente a mesma coisa. Reino de Deus. O que o nosso Senhor disse aqui para Nicodemos? Que o reino de Deus é, ou possui, uma natureza e uma vida de uma categoria completamente diferente daquela conhecida pela humanidade. Foi isso que o Senhor disse para Nicodemos. O reino de Deus possui uma vida e uma natureza completamente de outra categoria, não conhecida pela humanidade. Então, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aí, claro, com nascer de novo, nosso Senhor está falando sobre uma categoria de vida completamente nova. Não há como entender essa expressão de outra maneira. Quem não nascer de novo, uma outra categoria de vida, uma vida que tem que começar a existir, tem que começar a ser real para nós, do contrário nós não podemos ver nada
do que significa o reino de Deus. Quem não tiver essa qualidade de vida, não pode ver o reino de Deus. Então, nosso Senhor usou a expressão, quem não nascer de novo. Agora, não apenas o ver. Observe no verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Mantenha sempre esses dois verbos juntos. São muito lindos. Primeiro, nosso Senhor falou sobre entrar. Por esta vida nós podemos entrar no reino, ou ver o reino, perdão. Ver o reino. Possuindo essa vida, nós podemos ver o reino. E possuindo essa vida, nós podemos entrar no reino. Então nós temos aqui duas bênçãos maravilhosas. Uma é o Espírito Santo vindo e pingando colírio nos nossos olhos cegos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. Né? São palavras de Paulo, a maneira de Paulo dizer o que o nosso Senhor disse aqui. Quem não nasceu de novo não pode ver. Agora, não apenas ver, mas agora nós temos um segundo ato. Aqueles que já tiveram seus olhos abertos, agora eles são pegos pela mão. E quem faz isso é o revelador, o Espírito Santo. Ele toma pelas mãos aqueles aos quais ele já abriu os olhos, e agora ele vai os introduzir para conhecer os cômodos, cantos e recantos desse palácio maravilhoso, o nosso Senhor Jesus. Então ele vai dizer, ver o reino de Deus em primeiro lugar, porque nossos olhos não viam, mas não apenas ver e ficar de fora. Não apenas ver e apreciar, mas ver e entrar. Com isso, nosso Senhor Jesus está dizendo, tudo que é meu é seu. Você lembra aquela parábola do filho pródigo, chamado do filho pródigo, essa expressão tão linda? Filho pródigo não precisa ser interpretado, né? Já foi muito bem interpretado. Mas aquele filho que não sai de casa é meio negligenciado naquela parábola, né? E ele, sem dúvida, tipifica aquele que está na casa do pai sem usufruir do que é do pai. Quando o filho volta, há um quadro de Rembrandt, uma gravura de Rembrandt, muito linda. Se chama Filho Pródigo, essa tela de Rembrandt, maravilhosa. E naquela tela ele procurou registrar muito bem a postura daquele filho quando o mais novo chega. O mais novo é mostrado nos andrajos, ajoelhado aos pés do pai, e o pai vestido com um manto escarlate, impondo a sua mão sobre a cabeça do filho que retornou, o pródigo. Então você vê uma figura nebulosa aqui no canto da tela, o filho mais velho, que está como olhando meio de lado assim, vendo o que o pai está fazendo com aquele filho bastardo, podemos dizer assim, o esbanjador, que gastou tudo que tinha, desonrou seu pai, como que dizendo, pai, você está velho demais, é rico, mas não morre, então eu estou com um problema. Dá a minha parte que me cabe da minha herança. Né? Foi isso que ele fez. Assim o Senhor contou a parábola. Então é como se ele tivesse tirado as suas luvas e dado um tapa de luva no rosto do pai. Quando ele diz, dá a minha parte que me cabe dos meus haveres. E lá é dito que o pai não diz uma palavra. Foi o Senhor quem propôs essa parábola. Então o pai reparte aqueles haveres, ele gasta como quer, perde tudo, vai para o chiqueiro, monta um discurso no chiqueiro para repetir para o seu pai. Quando ele chega diante do seu pai, o Senhor foi tão preciso naquela linda parábola. Quando ele chega para o seu pai, ele não consegue completar o discurso, ele vai até um ponto só. Né? Ele não fala aquela parte, faze-me um dos teus trabalhadores, porque essa posição de filho não poderia ser alterada. Né? Então ele é recebido em casa, colocado as sandálias nos pés, o anel no dedo, anel de herdeiro, mas ele não tinha herança mais nenhuma, já tinha esbanjado tudo, mas o pai o recebe como herdeiro. E então diz ao filho mais velho, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Que palavras essas? Essas palavras devem ter penetrado profundamente aquele coração, que estava ali sem usufruir de tudo que era dele. Quem não nascer de novo não pode ver, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não apenas ver, mas entrar, possuir, experimentar tudo aquilo que é do Pai. Agora, por que nosso Senhor disse no verso 5 da água e do Espírito? Paulo em Romanos 14, um versículo importante, sem dúvida, sobre o reino de Deus, Romanos 14, 17, Paulo vai dizer assim, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, se referindo a coisas naturais, mas é justiça, é paz
é a alegria, mas não só justiça, paz e alegria. O final é mais importante ainda que isso. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Que maravilha. Por isso é dito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque essa justiça, paz e alegria estão disponíveis no Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vem morar em nós, sem justiça, sem paz, sem alegria. Porque elas só são realidades no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, Ele falará de mim, Ele me glorificará, Ele é Cristo em nós. Né? Então quem não nascer da água e do Espírito. Então, irmãos, essa é a segunda coisa importante. Nós vamos dar um terceiro passo, encerrar nessa noite, amanhã seguimos. Primeiro passo então que demos, reino dos céus, nunca perca isso de vista. Por favor, comece por aí. Reino dos céus é o reino da realidade espiritual. E graças ao Senhor porque assim é. Uma realidade que não depende de nós, que não começou conosco, uma realidade que foi aberta para nós quando o Espírito Santo rasgou o véu do nosso entendimento, pingou o colírio nos nossos olhos e nós começamos a ver. Então Ele nos tomou pela mão e nos convidou para entrar. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. E assim nós vamos descortinando essa terra de riquezas insondáveis. Nosso grande, maravilhoso Cristo. Ver e entrar. Segundo, como falamos, o reino dos céus é uma vida de uma categoria completamente distinta. Então quem não possuir essa vida, não pode ver o reino. Quem não possuir essa vida, não pode entrar no reino. Ou quem não nascer de novo, na expressão do nosso Senhor. Vida, que importante, irmãos. Nós não somos um grupo de filosofia. Nós, quando ouvimos o chamado do Senhor, preste atenção aqui, nós não fomos chamados para reconduzir a nossa velha vida a novos interesses. Você vê o perigo disso? Muitos interpretam vida cristã assim, infelizmente. É a velha vida reconduzida a novos interesses. Antes eu não fazia isso, agora eu faço. Antes eu não gostava disso, agora eu gosto. Né? Antes eu não tinha essas práticas, agora eu tenho. Reconduzo minha velha vida depois de muito bater cabeça, muita frustração, muito procurar aqui ou ali. Né? Agora eu encontrei um lugar bom. Pessoas amigáveis, uma palavra boa, cânticos, Deus, oração. Né? Então agora eu reconduzo a minha velha vida para novos interesses. Deus não é lanterneiro celestial. Ele troca o motor mesmo. Não é velha vida reconduzida a novos interesses. Até porque, irmão, é um trabalho árduo e virtualmente impossível fazer um gato latir. É uma nova vida, que tem novos interesses, novos padrões, novo ambiente, tem novas ambições, tem nova constituição, tem novos amores. Louvado seja o Senhor. Nova vida, esse é o reino dos céus. Irmãos, será que nós podemos imaginar o impacto das palavras do Senhor quando elas foram ouvidas pela primeira vez por aquele povo? Você imagina o Senhor se colocar no meio daqueles religiosos que estufavam o seu peito e dizer, ó, quem quiser saber alguma coisa de vida, no que concerne a Deus e seus tratos, nós somos seus porta-vozes. Venham a nós. Né? E nosso Senhor olha para eles e diz assim, vocês são hábeis em fazer fardos pesados e colocar sobre os ombros dos homens, mas vocês mesmos nem com um dedo os conseguem mover. Podemos imaginar a ira deles quando o nosso Senhor, com que olhos eles olhavam para o nosso Senhor. Vida. A vida estava nele. Nele. Vida não é algo que ele dá para nós. Vida é algo que ele é para nós. Ele nos colocou em união com a vida. Ele é a vida. E ele é uma vida indestrutível. Hebreus capítulo 7. Ele possui uma vida indissolúvel. Ele vive para sempre. Por isso nossa salvação é tão segura.
e nós o adoramos, e nós o louvamos, e nós nos regozijamos nele, porque o futuro nosso é tão certo quanto o dele. Porque a posição nossa é tão segura quanto a dele. Porque o reino dele é tão seguro quanto o fato de que nós participaremos dele. Porque ele nos chamou para isso. Então, irmãos, que maravilha é sabermos que o reino dos céus é uma nova vida. Uma natureza e uma vida de categorias completamente distintas de tudo que conhecíamos. E também, graças a Deus, pela questão negativa que abordamos. Não é reconduzir nossa velha vida para novos interesses. Porque não é uma filosofia. Nosso Senhor, João, aliás, em primeira carta de João, no capítulo 5, ele se refere ao nosso Senhor, dizendo assim, que ele é o testemunho de Deus. E se nós aceitamos o testemunho dos homens como verdadeiro, o testemunho de Deus é ainda mais verdadeiro. E esse é o testemunho de Deus, aquele que ele dá acerca do seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você vê quão importante é esse versículo, de 1 João 5? Porque o reino de Deus é vida, com V maiúsculo, porque o Filho é vida. Ah, irmãos, amados, que o Senhor nunca nos permita vermos o reino dos céus e a nossa realidade com Ele de uma outra maneira. Nós não somos adeptos de uma religião, não somos adeptos de uma filosofia, não somos um grupo de fraternidade, não somos um clube de bons amigos. Que o Senhor nos livre de todas essas misérias. Nós temos a vida, com V maiúsculo. A vida nos foi dada. A vida está em nós e nós estamos na vida. E o que nós compartilhamos uns com os outros é a vida que dele temos recebido. Sabe, irmãos, não podemos nos alongar nisso aqui, precisamos terminar. Mas deixe-me dizer uma coisa. Mais uma falácia perigosa. Porque muitos servos do Senhor são amantes de doutrina. Não que doutrina não seja importante, irmão. Não me entenda mal. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é profundamente importante. Mas aqui há uma nuance delicada que precisa ser feita. Eu gostaria de enunciá-la assim, então preste atenção. Nós não podemos recuperar a vida da igreja do Novo Testamento apenas pregando as doutrinas do Novo Testamento. Você já pensou sobre isso? Ah, se não seria tão fácil, irmãos. Vamos tornar a Assembleia do Senhor um seminário. E vamos fazer cursos de teologia sistemática. E da melhor categoria possível, né? Como muitos aí acham, a reformada calvinista. E vamos ensiná-la e pregá-la. E pregando essas doutrinas fundamentais, aquelas mais essenciais, nós vamos obter a vida da igreja do Novo Testamento. Esqueça. Não é pregando as doutrinas, por mais sólidas e importantes que elas sejam em si mesmas, que nós vamos obter a vida da igreja do Novo Testamento. Nós precisamos mais do que delas. Nós precisamos de além dessas doutrinas fundamentais que nós faríamos se esse solo fosse tirado debaixo dos nossos pés, né? Não poderíamos nem saber que nós somos justificados diante de Deus pela fé e pela graça, né? Então, graças a Deus de novo pelas suas doutrinas. Mas, se naquele onde nós fomos postos, nós não vivemos arraigados e alicerçados, então nós não podemos experimentar vida, a sua vida. Poderemos ter a cabeça cheia de ortodoxia, de uma bela e boa doutrina, mas não estaremos participando de sua vida. Uma coisa não está atrelada à outra. Podemos sim ter a doutrina sem a vida. Éfeso foi uma expressão ampla dessa possibilidade. Tinham discernimento espiritual, julgavam falsos apóstolos, eram laborosos, perseverantes, mas perderam o primeiro amor. Então estavam fadados ao fracasso como testemunho do Senhor. Então, a pregação simples de doutrinas do Novo Testamento não nos trará a vida da igreja do Novo Testamento. E vamos dar um último passo, e aqui vamos encerrar. Terceiro, o reino dos céus também é um novo relacionamento. E que bom podermos beber desse aspecto aqui juntos. O reino dos céus é um novo relacionamento. Aqui nós vamos deter
um pouquinho, mesmo que de forma resumida aqui, mas não vamos correr tanto. Preste atenção. Uma realidade espiritual, uma vida que nos foi dada no Filho. E terceiro, uma nova vida, um novo relacionamento. Relacionamento em todos os níveis. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, quem era Deus para nós? Se nós fôssemos ouvir os testemunhos aqui nessa noite. Há um irmão, se não me engano é dele, chamado J.B. Phillips, que escreveu um pequeno livreto sobre, se não me engano, chama Seu Deus é Pequeno Demais. E ele ele registra nesse livro as ideias que as mentes têm a respeito de Deus, em particular mentes cristãs. Então, um dos exemplos que ele registra ali são aqueles que pensam em Deus como um policial onipresente. Ele está sempre disposto a ver onde você está andando, o que você está fazendo, com aquela cara assim, meio de reprovação, investigando cada passo que você dá. Né? O policial onipresente. O outro vê a Deus como aquele juiz severo, sentado naquele trono, com aquela vara enorme nas mãos, de olho em nós, como Jó também pensou dele. Né? Tu me espreitas como uma caça. Jó era a caça, Deus era o caçador. Né? Para encontrar a oportunidade para lançar tua seta em mim. Essa é uma outra visão que nós podemos ter. Outros pensam que Deus é Papai Noel. Papai Noel celestial. Aquele que está sempre bonachão e disposto para nos abençoar, independente do que falamos, pensamos, sentimos. Benção para lá, benção para cá, benção para trás, benção para frente. Né? O grande Papai Noel no trono. E essa é uma ideia horrível de Deus, horripilante. Não está na Bíblia. E por aí ele vai. Muito interessante seu livrinho. Agora, quando nossos olhos foram abertos e nós fomos introduzidos no reino dos céus, o que nós vimos? Nós vimos que esse Deus santo, justo, perfeito, aquele Deus que os escribas, quando escreveu o nome Yahvé nas suas cópias, eles trocavam de caneta, de pena. Havia uma específica só para escrever esse nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse Deus se encarnou na pessoa do Verbo, Jesus, Emanuel, Deus conosco. Veio até nós nos ensinando a orar. E diz que quando nós fôssemos orar, a primeira palavra que nós devíamos pronunciar era Pai. Não é maravilhoso, irmãos? Pai nosso. Alguém já disse que Pai é o nome cristão de Deus. O nome de Deus no Velho Testamento é o Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. O Deus Altíssimo é o Elion. Jeová, Elohim, Adonai. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas, nos lábios do nosso Senhor Jesus, para o povo que Ele chamou e escolheu, nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Não é maravilhoso? Então o reino dos céus é um novo relacionamento. O Papai Noel ficou para lá. O delegado celestial também ficou. O Deus juiz, enfatizado apenas nesse caráter único, também ficou. Agora esse Deus santo, terrível, perfeito, misericordioso, bom, justo, eterno, Ele é o nosso Pai. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso nós clamamos, Abba. Ah, que linda essa palavra que nosso Senhor escolheu. Porque ela é usada pelas criancinhas dentro de casa. Quando elas precisam de alguma coisa, ou mesmo querem uma atenção, ou um cuidado, elas dizem, papai, ou meu paizinho, Abba. Essa foi a palavra que o Senhor escolheu para nós. Que nós então teríamos um novo relacionamento. E essa é a terceira característica importante que vamos destacar sobre o que é o reino dos céus. Um novo relacionamento. Então, em primeiro lugar, com Deus. Segundo lugar, uns com os outros. Já vamos voltar nisso agora mesmo. Terceiro lugar, com o mundo. Amados irmãos, o mundo no qual vivemos era um laço para nós terrível. Se o peixe soubesse onde estava a rede, ele não metia sua cabeça ali.
É porque ele não sabe. Quando ele mete a sua cabeça e se vê oprimido, se vê emaranhado, se vê capturado de alguma maneira, quanto mais ele se debater, pior se tornará a sua situação. Esse éramos nós. Por isso Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós andávamos segundo, não contra, não havia como ser contra, segundo o curso deste mundo. Irmãos, mas o que aconteceu conosco? Nós tivemos os olhos abertos para ver a realidade espiritual, para entrar na realidade espiritual, recebemos nova vida e entramos em novo relacionamento, de tal modo que agora o mundo não nos governa mais. Nosso Senhor vai dizer, eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é o reino dos céus. O reino dos céus se compõe daqueles que nadam, e são os únicos que nadam contra a maré do mundo. Você sabe que o mundo sempre trabalhou. A história da humanidade é uma história de revolução e contra-revolução. Cultura e contra-cultura. Não precisa ser muito esperto para perceber isso, não é? Mas mesmo quando você olha a revolução e a contra-revolução, a cultura e a contra-cultura, sabe a que conclusão você chega? Os dois estão no mesmo curso. Só que um apontando para o lado, o outro para o outro. Mas é o mesmo curso do mundo. Agora então, de repente, nessa terra, aparece uma sociedade, uma nova sociedade, que nada contra o curso deste mundo. Em tudo que ele significa. Na sua maneira de viver, de pensar, de falar, de desejar, de combater. E nosso Senhor vai tratar muito disso, quando ele fala sobre o reino dos céus. Não é? Porque nós somos introduzidos em um novo relacionamento com o mundo. Irmãos, nessa esfera de novos relacionamentos, o assunto é amplo. Nosso relacionamento com o diabo mudou. Ou você acha que nós não tínhamos nenhum relacionamento com ele? Leia melhor a sua Bíblia. Era bem íntimo esse relacionamento. Efésios 2 diz que nós estávamos debaixo da ação do príncipe, da potestade do ar, e do Espírito que agora atua, nada distante, muito próximo, nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, Efésios 2. Aí Pedro vai escrever a sua epístola, 1 Pedro 1. E ele diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Antes, filhos da desobediência. Agora, filhos da obediência. Então nós não nos amoldamos às paixões. Não é maravilhoso? E tudo isso porque nós fomos introduzidos em um novo relacionamento. Antes nós éramos escravos do príncipe da potestade do ar. Agora nós somos livres dele e dos seus ditames. Com Deus, uns com os outros, com o mundo, com a vida, nós não vemos a vida da mesma maneira. Depois que nós fomos introduzidos no reino dos céus. Nós não vemos as coisas da mesma maneira. Não vemos as pessoas, os ambientes da mesma maneira. Se vemos, é porque nós nunca nos convertemos. Se nós nascemos de novo, impossível. Porque nós estamos em um novo relacionamento. Agora, irmãos, concluindo já. É tão amplo esse tema, esse terceiro tópico, mas eu quero destacar esse assunto do relacionamento uns com os outros, um pouco, para concluirmos. Então, me suporte alguns minutos mais, rapidamente. Quando nosso Senhor Jesus nos chamou e nos introduziu no reino, pense nisso. Anote aí para você orar sobre isso. A palavra de Jesus é a palavra do mediador. Ele é o mediador. Quando nós recebemos a palavra do mediador, ele mesmo se colocou entre nós e todas as nossas relações. Já vamos explicar isso, como isso funciona. Então, relações imediatas, diretas, de pessoa para pessoa, são, literalmente, impossíveis para nós. Não há um caminho direto a partir de Cristo. A partir do momento em que fomos chamados por Cristo, em que Cristo veio a ser nossa vida, nós nele e ele em nós, não há mais um caminho possível, direto, de pessoa para pessoa. Vamos ver se você consegue entender isso. Porque a palavra de Jesus é a palavra do mediador.
A tentativa mais amável, poderíamos dizer assim, de compreender as pessoas, nunca vai nos levar à comunhão com elas. A psicologia mais sofisticada nunca vai nos levar a compreender as pessoas. Aliás, há livros de conselheiros cristãos com esse título: Como Compreender Pessoas. Leia para você ver. Você vai sair entendendo menos do que você começou. Não há caminho para compreendermos as pessoas fora do mediador. A psicologia mais sofisticada é incapaz de nos levar a compreender as pessoas. A tentativa, como já falamos, mais amigável de relacionamento, a mais empática, é incapaz de nos trazer verdadeira comunhão. A franqueza, vamos pensar na franqueza, transparência. Tem pessoas que gostam dessas palavras. Sou muito franco, sou muito transparente. Essas são as que menos gostam de franqueza e transparência quando vem dos outros. A franqueza e transparência mais espontâneas que possamos usar nunca vão nos levar para a comunhão. Pelo contrário, normalmente elas destroem a comunhão. Por quê? Porque, amados irmãos, aqui chegamos no ponto mais uma vez. Quando o Senhor Jesus nos deu a sua palavra, quando Ele nos chamou, pela própria palavra que nos chamou, nós fomos chamados pela palavra. Essa palavra que nos chamou, colocou o Senhor Jesus entre nós e todos os outros relacionamentos. Será que isso é bíblico mesmo? Vamos então abrir nossas Bíblias. 2 Coríntios capítulo 5. Preste atenção. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Só um comentário breve aqui. Mais um nível novo de relacionamento, como falávamos. Nós fomos introduzidos em novo relacionamento com Deus, com o mundo, com o diabo, com as pessoas, com as coisas, com a vida, como citávamos. Aqui está mais um elemento, conosco mesmos. Antes da palavra do Senhor nos atingir e do mediador vir habitar em nós, nós vivíamos para nós. Cada um de nós vivia para si. Agora nós vivemos para Ele. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora o verso 16, leia com muita atenção. Olha a conclusão de Paulo. Se todos morreram, no verso 14, é uma verdade, alguém tem dúvida, irmãos? Ora, a Bíblia é cheia desse ensino. Cristo morreu, nós morremos com Ele. Nosso batismo é uma expressão dessa realidade, senão ele não é nada, né? Dessa realidade espiritual. Então, olha a conclusão, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Claríssimo, não tem como ser mais claro. A palavra de Jesus é a palavra do mediador. A palavra daquele que nos chamou é a mesma palavra que o colocou o nosso Senhor Jesus entre nós e todas as nossas relações. Agora que nós chegamos então a um segredo muito lindo e importante, irmão. Escute bem. A intercessão uns pelos outros é o caminho mais eficiente para a nossa comunhão. A oração em conjunto é a mais genuína comunhão, porque na intercessão uns pelos outros e na oração em conjunto, o mediador se ergue entre nós e as nossas relações. Nenhuma relação que não tenha Jesus como mediador tem qualquer realidade. Louvado seja o Senhor. E acho que isso nos responde também a algumas perguntas. Você quer ver uma delas? Quantas vezes nós ouvimos isso nesses tantos anos de vida cristã? Irmãos que diziam assim, irmão, quando o Senhor me recebeu, as minhas relações, meus relacionamentos com os irmãos, com o corpo de Cristo, chegaram a gerar ciúmes na minha família de origem. Eles não entendiam. Como que eu podia ter tanta liberdade com esses meus irmãos? Ir na casa deles, sem telefonar que eu estou indo. Ir lá almoçar
ir para encontros juntos, dormir no chão lá, 2, 3, 4, com esse grupo aí de pessoas que eu conheci tem 6 meses, não é? E aquela família de origem acha um absurdo isso, né? Como você pode estar fazendo? Você enlouqueceu, acho que você enlouqueceu. Você não foi criado assim, não é? Porque agora uma relação foi estabelecida, que nunca antes houve. Agora o mediador se ergueu entre os irmãos, os que pertencem a ele. Irmão, quando nós pensamos na pessoa e na história de Deus, nos tratos de Deus com Abraão, nós ficamos tão impressionados de ver todos os servos de Deus, você vai ver a mesma coisa. Nós vamos falar de um deles e aqui concluímos. Pense sobre Abraão. O Senhor tira Abraão lá de Ur. Lá ele tinha todas as suas relações naturais. Era trevas no meio das trevas, né? Esse era Abraão. Mas o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia, como Estevão vai dizer lá em Atos 7, registrado lá. Então, quando Cristo se colocou entre Abraão e os habitantes de Ur, Abraão é separado de Ur. O mediador se ergueu entre Abraão e Ur, e Abraão sai de Ur. Depois o mediador se ergue entre Abraão e Ló se separa de Abraão. Finalmente, o mediador se ergue entre Abraão e Isaac. E aquela é a história mais linda, para nos elucidar esse princípio. Quando o Senhor chama Abraão para Moriá, você sabe que aquele carneiro mediador substitui Isaac, né? Aquele carneiro preso pelos chifres. Você sabe que Abraão sobe aquele morro com Isaac. Os servos ficaram de fora. Os servos nada sabiam. Os servos nada participaram. Leia lá Gênesis 22 e você vai ver. Os dois subiram sozinhos. Os dois desceram sozinhos. Externamente falando, os dois desceram da mesma maneira que subiram. Mas, como Paulo vai dizer nesse verso 17, aqui aberto diante de nós, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Abraão e Isaac sobem, Abraão e Isaac descem. Aparentemente, tudo igual, mas espiritualmente falando, tudo diferente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora Abraão poderia possuir o Isaac sem ser possuído pelo Isaac. Agora pense nisso, o mediador se colocou entre o pai da fé e o filho da promessa. Antes havia um grande problema ali. O pai da fé estava agarrado ao filho da promessa, mais do que ao Deus da promessa. Então agora o mediador se coloca no meio, entre o pai da fé e o filho da promessa, para que o pai da fé confiasse no Deus da promessa e não no filho da promessa. Então agora ele pode descer o monte e tudo está diferente. Irmãos, relação imediata é ilusão. Por que tantos tropeçam tanto tempo na vida conjugal? Porque nós tentamos restabelecer ou estabelecer ou restabelecer, os dois. Relações imediatas, relações de companheirismo, relações de afazeres, relações de bom convívio e até de bem-estar. Se Cristo não se ergue no meio da vida conjugal, não há vida conjugal nenhuma. Nós só podemos viver uma verdadeira conjugal se Cristo se ergue na vida conjugal. E por que isso? Acabamos de ler o versículo 16. Assim que nós de agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Graças ao Senhor. Então o reino dos céus, novos relacionamentos. E como eles são novos. Graças ao Senhor. Vamos deixar então aqui, concluindo. Amanhã vamos retornar ainda com outros aspectos desse, em que consiste o reino dos céus. Que o Senhor nos ajude a prosseguir nisso. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque Tu nos abriste os olhos e nos fizeste ver o Teu reino. Mais que isso, nos fizeste entrar no Teu reino. Agradecemos por essa realidade espiritual que hoje participamos, não como espectadores, mas como aqueles que foram incluídos. Agradecemos por essa nova vida que hoje temos. Muito obrigado, Senhor, porque nos alcançaste com vida, vida que está no Filho e que está em nós.
Também te agradecemos por esses novos relacionamentos. Bendito seja o Senhor por eles. Que o Senhor nos guarde de tal forma que eles sejam evidenciados para louvor de tua glória em nossas vidas, Senhor. Continuamos confiando em Ti, que o Senhor nos abra os olhos, para que possamos ver na Tua palavra em que consiste o Teu reino. E toma-nos, Senhor, pela mão, para que realmente vivamos a realidade espiritual do que Ele significa. Nos guarda de ilusões, nos guarda de distrações. Te pedimos, Senhor, vem tratar com esses inimigos, para que nós possamos experimentar a beleza e a realidade daquilo para o que fomos chamados. Obrigado por sermos cidadãos de Teu reino, filhos do reino. Ó Rei, te louvamos. Tudo recebemos de Tuas mãos. E são tão inadequadas nossas palavras para Te dizer o quanto apreciamos que Tu nos tenhas chamado por livre graça e amor. Abre nossos olhos, Senhor, e nos introduz mais profundamente nas realidades do reino dos céus. Para louvor da Tua glória, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.